Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na revisão do nosso capítulo 8, conjunto dos números racionais, que a gente já viu que é representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais, o que é um número racional? O número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui, ó, por exemplo, o 2, ele pode ser escrito na forma de fração, ó, 2 sobre 1, certo? O 1 também pode ser escrito na forma de fração, 1 sobre 1. E o 0,5? 0,5, pessoal, se você for fazer a divisão, vai dar 1 sobre 2, né? Então, assim, todo número que você pode escrever na forma de fração, ele é considerado um número racional, tá bom? Então, assim, ó, todas as frações positivas e todas as frações negativas. Então, nós vamos ter frações que são positivas e frações que são negativas. Então, essas frações são consideradas números racionais, tá bom? Não podemos esquecer que os números naturais, eles podem ser escritos na forma de fração, que foi o que eu fiz aqui com 2 e com 1. Eu pego o número natural e transformo ele para a forma de fração. Significa que o número natural também é considerado um número racional, certo? Essa é a primeira observação aqui da 1. A observação 2. Os números inteiros podem ser escritos também na forma de fração. Ou seja, se eu tenho aqui, pessoal, o menos 5, como é que seria o menos 5 na forma de fração? Menos 5 sobre 1. Então, eu tenho um número inteiro que é o menos 5 e eu tenho ele transformado aqui na forma de fração, tá? Então, tanto os números naturais quanto os inteiros, eles também são considerados números racionais, tá bom? E por último aqui, a última observação aqui desse ponto é que os números decimais exatos e as dízimas periódicas podem ser escritos na forma de fração. Então, se você encontrar um número decimal exato, ó, que tenha fim, ele pode ser escrito na forma de fração, no caso aqui é 1,5, 1,2, né? 0,5 é 1,2, que é metade. Vai ser uma fração. E uma dízima aqui, ó, 0,333, que não tem fim, vai ser uma dízima, né? Que aqui, no caso, vai ser... No caso desses 3 ali, a gente vai ver depois, né? A parte da dízima. Mas ele também vai ser um decimal exato, tá? Vai ser 3 sobre 9, no caso. Beleza. Portanto, todo número natural, inteiro ou fracionário é um número racional. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, como a gente já tinha explicado isso em aulas passadas, o conjunto dos racionais é representado pela letra Q, porque aqui, ó, vamos ver a divisão, né? Temos o D de divisor, dividendo, Q de quociente, que é o resultado, e o resto aqui, que é o que sobra, né? Que é o resto. Então, o quociente é o número que a gente descobre de uma divisão, né? De uma divisão, a gente vai ter um quociente, um resto. Então, ó, Q vem da palavra quociente, pois qualquer número racional pode ser apresentado como o quociente de dois números inteiros, né? O resultado de uma fração, tá bom? Beleza. Convém destacar também que, no ponto 1 aqui, ó, não se costuma escrever o sinal de mais. Então, aqui, ó, se eu quero descrever essa fração aqui, eu não preciso colocar esse mais aqui, porque se eu não colocar, já vai estar subentendido que ele está aqui. Diferente se eu colocar o sinal de menos aqui. Se eu quiser apresentar uma fração negativa, eu não posso tirar esse sinal de menos, eu tenho que deixar. Agora, o de mais não é optativo, tá bom? Você pode ou não deixar, se você quiser. Beleza. A segunda observação é que os quocientes dos números inteiros são números racionais. E a regra de sinais da divisão de inteiros possibilita saber o sinal do número racional. Nós sabemos que a regra da divisão é o seguinte, eu vou colocar aqui as divisões, né? Ó, aí eu vou ter de sinais, tá? Mais por mais, ou seja, menos por menos. Então, quando eu tenho sinais iguais dividindo, tudo isso aqui vai ser positivo. Se eu tenho sinais diferentes, né, menos por mais ou mais por menos, tudo isso aqui, ó, quando eu faço essa divisão, vai ser negativo. Então, é a mesma coisa da multiplicação. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes vai dar negativo. E foi isso que ele explicou aqui no ponto A, no B, no C e no D, tá bom? Outra observação aqui, ó,
Frações, eu já falei que frações vem de divisão, só que assim, geralmente a gente representa a fração desse tipo aqui, ó, onde essa barrinha aqui significa a divisão, né, a barrinha de divisão. Mas a gente pode representar uma divisão com 2 pontos, né, ó, 1 sobre 4. A gente pode representar a barrinha de divisão com dessa forma aqui, ó, um ponto e uma barrinha sobre 4. Ou também nós podemos representar na forma de fração, tá bom? São essas 3 formas aqui a gente pode representar. A gente também pode representar uma divisão dessa forma aqui, ó. 1 sobre 4, tá bom? Então, se você vê o número dessas 4 formas aqui, todos representam uma divisão, tá bom? E uma divisão a gente sabe que é uma fração, certo? O que mais? Tá. Fração de fração para decimal. Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui de fração, uma fração. Deixa eu ver aqui outra. 7. Eu tenho a fração aqui 7 sobre 10. Isso aqui vai ser igual a 0. Ó, se é uma casa decimal, é um 0, né? Volta uma casa, então vai ficar 0,7. E se eu tenho aqui, por exemplo, que é o outro exemplo, decimal para fração. Se eu tenho aqui 0,6, olha só a diferença. 0,6, eu quero transformar isso daqui para fração. Vai ficar aqui em 6, ó, uma casa decimal, então 10, tá? Tá, vou dar outro exemplo para vocês. Se eu tenho aqui 0,06, ó, agora eu tenho 2 casas decimais, então aí vai ser sobre 10, vai ser 6 sobre 100, tá? Porque são 2 casas decimais, 2 zeros. E se fosse, por exemplo, 1,2, aqui ia ser 12, né? Porque a casa aqui só ia voltar uma casa decimal, ó, 12 sobre 10, tá bom? Ou eu também poderia simplificar por 2, né? Ficaria 6 sobre 5. Mas eu vou deixar assim mesmo, só para questão de entender. Tá bom? Tem aí na página 64. Para você treinar na página 65 também, eu creio que tem. Ah, tá. Outros pontos que eu quero abordar com vocês é relembrar as propriedades, fazer a representação geométrica, os números simétricos ou opostos, o valor absoluto e a comparação. Relembrando a propriedade, nós temos as propriedades lá, quando a gente aprendeu de números inteiros, as propriedades da adição. Nós temos a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Ó, vou colocar aqui nos inteiros. 1 mais 2 é igual a 3. É a mesma coisa que eu pegar 2 mais 1 é igual a 3, certo? Ó, eu mudei a posição, mas o sinal do 1 prevaleceu mais. Aqui, ó, do 2 prevaleceu mais. Então, não mudei o sinal, só troquei a posição. Então, permaneceu o mesmo resultado. Se, por exemplo, fosse menos 1 mais 3, ó, ia ser 3 positivo, menos 1. Só mudou a posição. Aqui ia dar 2, aqui também vai dar 2, certo? Então, ele quer dizer que essa propriedade comutativa, ela também funciona para adição de frações. A associativa, como é que é a propriedade associativa? Eu vou fazer um grupo aqui, ó, mais 4, mais 5, mais 3. Aqui eu sei que vai dar 9, 9 mais 3 vai dar 12. Eu posso também agrupar assim, ó. Aqui eu sei que vai dar 8, 8 mais 4, 12. Então, a gente vê que a propriedade vai funcionar também, porque se eu jogo uma fração aqui, ó, jogo uma fração aqui, em tudinho, também vai funcionar para cá, tá? Vai funcionar para a fração também. A propriedade associativa. Temos também a propriedade do elemento neutro, que é, por exemplo, se eu tenho uma fração aqui, ó, mais 0, vai permanecer 1 sobre 4. Então, não vai fazer diferença, elemento neutro, tá bom? E essas 3 propriedades, elas continuam valendo para a soma de frações, porque eu falei para vocês. Ele colocou os exemplos aí na tarefa especial, né? Tarefa 9, 10 e a 11. Para utilizar decimal. Não precisa fazer, tá? A gente já fez as atividades, só mais é para recapitular. A representação geométrica. Observe que os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta usando o mesmo processo de representação dos inteiros. Então, a gente tinha aqui uma reta, nós temos o 0, aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 2, ou seja, menos 1, menos 2, aqui o 1,
aqui o 2. Então, aqui nós temos os inteiros, né? Aí, de repente, eu coloco aqui 0,5, né? Que é a mesma coisa de que 1 sobre 2. Pronto, ó. Aqui já vai ser o menos 1 sobre 2. Certo? Que é a mesma coisa, 0,5. Então, eu só quero que vocês lembrem que do 0 para a esquerda são os negativos. Do 0 para a direita são os positivos, tá bom? E na parte dos negativos, que a gente vai ver posteriormente quando a gente for comparar números, ó, o maior vai ser o que mais se aproxima do zero. Quanto mais perto do zero, maior. Isso ele vindo daqui, né? Da parte negativa. Agora, o maior, ele tá sempre para essa direção aqui, ó. Então, ó, no caso do negativo, ele tá se aproximando do zero. No caso do positivo, o maior vai ser o que se afasta do zero, tá bom? O que eu tô falando com isso, ó? Por exemplo, se eu pegar esse menos 1 sobre 2 e querer comparar com o 1. Pessoal, o 1 tá bem aqui, ó. O menos 1 sobre 2 tá bem aqui, o 0 tá bem aqui. Quem vai ser maior? Vai ser esse aqui que tá mais perto do 0. Então, a abertura vai ser para ele, tá bom? Que é até o último ponto aqui. Agora, se eu tenho só coisas positivas, ó, 1 sobre 2 e, por exemplo, 1, quem vai ser maior? O maior vai ser o 1, então a abertura vai ser para ele, tá bom? Agora, se eu trocasse aqui os sinais, ó, inverter. Isso aqui ia ficar, ó, para esse lado aqui de maior para o outro lado. Que são coisas negativas, mais próximo do zero é esse aqui, tá? Tá, e se eu tenho um positivo e um negativo? Se eu tenho um positivo e um negativo, ó, se esse aqui for positivo, esse aqui vai ser maior. Agora, se for o contrário, ó, se esse aqui for negativo e esse aqui for positivo, aí já vai ter que inverter, né? Porque sempre o positivo é maior. Tá mais afastado do zero. Tá bom? Beleza. Esse aqui já foi esse ponto aqui que eu tô aqui com vocês, tá? O que é módulo, pessoal? Que é esse ponto aqui, ó. Módulo, ele, por exemplo, é tipo uma caixinha que você tem. Nessa caixinha você vai colocar qualquer coisa aqui, qualquer número, positivo ou negativo. Vamos colocar o 1 sobre 2. O módulo de 1 sobre 2 vai ser 1 sobre... Ou seja, de menos 1 sobre 2 vai ser 1 sobre 2. E o módulo de 1 sobre 2 também vai ser 1 sobre 2. Ou seja, tudo que você joga aqui nessa caixa vai sair positivo, tá? Vai sair positivo, nunca pode ser negativo. Módulo é coisas positivas, né? É distância. Distância nunca pode ser negativa. E números simétricos, que é o que está aqui em cima, ele quer falar de quê? De números que são opostos, né? Simétrico é a mesma coisa que oposto. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, o menos 1 sobre 2 vai ser simétrico a quem é o mais 1 sobre 2. Vai ser simétrico, ó, sinais contrários, né? Sinais que um é positivo e outro é negativo. Quando você faz essa soma aqui, o resultado vai ser zero, né? Eles vão se anular, tá? Então, toda vez que você soma coisas simétricas, eles vão se anular, tá ok? Beleza, então, pessoal, foi basicamente essa a nossa revisão, né? Bem básica mesmo, dos números racionais, só pra gente lembrar o início mesmo dos números racionais. Depois a gente vai falar de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão. E vamos entrar em potenciação também e vamos para equação do primeiro grau, né? Fazer a revisão bem básica também, porque a gente já trabalhou em sala, já trabalhou em aulas passadas também. O que eu quero que vocês façam? Essas páginas aqui, né? Para atualizar quem ainda não fez, que acho que a maioria já fez, então eu vou receber amanhã, tá? Essas 2 páginas, então agilizem aí. Essa daqui eu vou receber amanhã, já é a primeira das atividades que eu passei, tá bom? Então até mais, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.